Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Neste vídeo vamos avançar para mais um capítulo deste livro, Um Roqueiro no Além, um livro ditado pelo Espírito Zílio e recebido pelo médium Nelson Moraes. O capítulo que vamos conhecer se chama Fora da Sepultura. Não sabia se havia se passado alguns dias, alguns meses ou alguns anos. Perdi completamente a noção de tempo, até que ouvi uma voz chamando-me. Olá, malandro, foi bem na viagem? Sabia que era comigo que falavam, mas não respondi. A voz continuou chamando-me e rindo às gargalhadas. Lembrava-me a voz de alguém conhecido, mas a escuridão era tanta que eu não podia vê-lo. O que é, malandro? Vai ficar a vida toda aí dentro desse buraco? Seu corpo já apodreceu. Vai esperar apodrecer o seu espírito? Você está vivo, cara. A morte não existe. Olha para mim. Estou numa boa. Aqui tem tudo o que a gente gosta. Vamos, sai desse buraco. Uma força estranha impeliu-me e eu saí dali. Demorou muito para que pudesse recobrar a visão. Alguém me estendeu a mão e segurou-me pelo braço. Era um homem cuja fisionomia chegava a assustar-me. Tentei lembrar-me de onde eu o conhecia, mas não consegui. Está assustado, garotão? Não tenha medo. Eu domino esta região. Você é meu convidado especial. Eu sou seu fã. Quem é você? Somos velhos amigos, não vai se lembrar. Faz apenas alguns séculos. Suas gargalhadas assustavam-me, e ele continuou. Você deve ter pensado que estava no inferno, mas o inferno existe somente para os fracos. Estamos no paraíso. Eu governo esta parte da cidade. E você vai adorar ficar aqui comigo e com todos os que estão sob meu comando. Venha, vou ensinar a você como se vive fora do corpo. Constrangido e assustado, segui seus passos até sairmos do cemitério. Na rua, entrei em pânico e saí correndo sem saber para onde. Vaguei não sei quanto tempo. Estava aflito. Minhas roupas estavam cheias de vermes. Quanto mais eu sacudia, mais caíam no chão. Desesperado, entrei em um motel. Precisava tomar um banho. Fui até a recepção, falei com a mulher que atendia na portaria, mas ela não me ouviu. Ia insistir novamente quando aproximou-se de mim uma outra mulher. Olá, querido. Não adianta falar com ela. Não pode vê-lo. Você é um espírito desencarnado como eu. Em que posso ser útil? Preciso tomar um banho. Só um banho, amor? Sim. Tenho que me livrar destes vermes. Que vermes? Você não os vê? Olha aqui. Estão no meu corpo todo. Já estou ficando desesperado. Você não é o primeiro louco que vem aqui com essa história. Isso é o que dá eu trabalhar perto do cemitério. Vamos. Vamos até minha suíte que eu faço você esquecer os vermes. Vem, meu bem, vem.
Eu quero apenas tomar um banho. Está bem. Eu o levo para tomar um banho. Venha. Caminhamos em direção à tal suíte e passamos por algumas em que do lado de fora alguns homens e mulheres se acotovelavam. Pareciam estar enxergando através da janela fechada e da parede. Achei estranho. Antes de eu perguntar, a mulher começou a falar. Você deve estar chegando agora. Não sabe nada dessas coisas. Esses espíritos são os sexólatras. Estão participando do conluio amoroso do casal que está na suíte. Se gostarem do desempenho do homem ou da mulher, irão com eles para casa. Os gestos que eles faziam eram de verdadeiros alucinados. Fiquei apavorado e saí correndo. A mulher ficou gritando. Onde você vai, meu bem? Vem cá. Não olhei para trás. Segui em frente, sem rumo, sem destino. Caminhei pelas calçadas e vaguei por muito tempo. Notei que algumas pessoas que passavam por mim pareciam me ver, outras não. Então entendi que as que me viam eram espíritos como eu. As outras eram pessoas encarnadas. Fiquei admirado de ver um grande número de espíritos caminhando entre os encarnados. Muitos pareciam saber para onde iam, outros vagavam como eu. Estava meditando sobre a minha situação quando ouvi uma música que me era familiar. O som vinha de um automóvel estacionado. Aproximei-me. Era um casal de jovens namorados. Ela tinha pouco mais de 16 anos. Ele, uns 19 ou mais. Ouvi o diálogo. Eu adoro ouvir esse cara cantar, exclamou a jovem. Ele era demais, pena que morreu. Era um dos nossos. Vamos homenageá-lo. Vamos, respondeu a jovem. O rapaz então abriu um papelote de cocaína e os dois começaram a cheirar. Esta é para você, malucão, disse o jovem. Diante daquela cena, desequilibrei-me. Entrei em crise e comecei a passar mal. Vomitei não sei por quanto tempo. Continuei caminhando. Cambaleava de um lado para o outro. Queria morrer de verdade. Tudo o que eu fiz na vida havia se tornado uma grande loucura. Sentei-me na soleira de uma porta e comecei a chorar. Alguns espíritos que passavam por ali vieram ao meu encontro. Não chore, companheiro. Nós vamos ajudá-lo. Venha conosco. Eu quero ir para casa. Estou cansado. Venha. Nós vamos levar você até um lugar muito bom, que vai atender às suas necessidades. Estava desesperado, então deixei-me levar. Fomos parar em um lugar estranho. É aqui que deve ficar. Seja bonzinho e terá tudo o que você precisa. Largaram-me ali e foram embora rindo em gargalhadas. Senti muito medo, no meio das sombras que predominavam naquele lugar. Comecei a ver homens e mulheres desnudos, caminhando abraçados uns aos outros como se estivessem num gozo interminável. Pareciam profundamente drogados. Alguns tinham apenas um buraco no lugar das narinas. As veias dos braços de alguns estavam tão inflamadas que pareciam expostas. Eu
sentia muitas dores nos pés. Lembrei-me que as últimas vezes em que me droguei, eram neles que eu aplicava a droga. Olhei para eles e percebi que estavam realmente inchados e as veias sobressaltadas. Aquele lugar dava-me nojo, o cheiro era insuportável e, vez ou outra, ecoavam gritos e gargalhadas estridentes. Desejei naquele momento voltar para minha sepultura. Se existia realmente o inferno, com certeza era ali. Pensei em Deus e comecei a chorar. Estava arrependido pelo que havia feito da minha vida. Caí de joelhos e não mais consegui levantar. Comecei a vomitar novamente. Eu me arrastava pelo chão cheio de limo. Da umidade do solo surgiam larvas e centopeias que passavam pelo meu corpo. Senti dores horríveis e acabei desmaiando. Temos então neste capítulo a continuidade do Calvário de Raul Seixas no plano espiritual. Já que no vídeo anterior nós acompanhamos o desencarne, todo o processo do velório, o despertar dele no plano espiritual e o momento em que ele é enterrado, morto-vivo ou vivo-morto, já que o corpo físico não tinha mais vida, mas o espírito estava vivíssimo. Ele acompanha todo esse processo, um processo absolutamente angustiante que ninguém deseja, mas um processo que foi fruto absolutamente da negligência dele em relação ao espírito e à espiritualidade, a vida no plano espiritual. Natural. Uma consequência natural. E agora a gente tem o desdobramento, a sequência, uma sequência natural. Porque em determinado momento, ele está lá, junto ao corpo que está apodrecendo. Ele está retido lá. Mas ele iria sair dali cedo ou tarde. Aquilo não é eterno. E foi o que aconteceu, quando ele diz: uma força estranha impeliu-me e saí dali da sepultura. Ele sai daquele buraco. Que força foi essa que o retirou? Foram duas forças. A força de um espírito que falava com ele, que diz assim para ele: olá, malandro, vai ficar a vida toda dentro desse buraco? Como foi a viagem? Seu corpo já apodreceu. Então essa voz deu um comando para ele. Então metade da força veio desse espírito. E a outra metade foi dele mesmo. Inconscientemente, ele se retira de lá. Porque ele começa a entender que ele está vivo. Que ali não é o lugar dele. Isso é inconsciente, é automático. Mas então essa força aliada a esse outro espírito, que é de um espírito bandoleiro, que é de um espírito perverso que ali está controlando a perversidade local, fazem com que ele saia. Ele diz: uma força estranha impeliu-me. São essas duas forças. E ele não tinha noção de tempo, se ele ficou alguns dias, alguns meses, alguns anos ali. Ele não tinha noção. Porque o espírito fica inconsciente por um tempo. Esse tempo pode ser um segundo, esse tempo pode ser uma semana, um dia, um mês, pode ser uma hora, podem ser 100 anos. Tudo é relativo, nada é absoluto. Mas ele desperta.
e ele sai e se vê de frente a um outro espírito. Ele começa a recobrar a visão. E aquele espírito não é estranho a ele. Mas ele sente medo. Porque não é um espírito agradável de uma aparência que acolhe. Não. É um espírito maldoso, com intenções perversas. Um espírito que está afinado com ele. Porque vamos imaginar, Raul Seixas, durante toda a experiência dele no plano físico, ele sempre se conectou com um tipo de pessoa, com um tipo de relacionamento, de amizade, seja ela profissional, seja ela no campo afetivo. E essas amizades, conforme a caminhada dele, vão se degenerando, vão se degradando. Porque a amizade que ele busca não era uma amizade elevada, com um padrão que pudesse ajudá-lo a melhorar quem ele era, no plano físico e no plano espiritual. Não, as amizades eram de pessoas que também pensavam como ele, porque são assim que as amizades são formadas. Não são? Você tem relacionamentos, amizades com pessoas que estão no mesmo nível que você, que pensam parecido, que desejam muitas coisas que você também deseja. É o caso dele. Então ele buscava sempre o vício. Com quem que ele ia ter relacionamento? Com pessoas que pudessem ajudar ele nessa questão do vício. No plano físico. E no plano espiritual, quais eram as companhias de Raul Seixas? Espíritos também atrelados às questões dos vícios, do comportamento desregrado, revoltado, rebelde, um comportamento que desejava perturbar, chocar, agredir. Podia não ser a agressão física, mas era a agressão verbal. A agressão da atitude, da aparência, isso tudo atrai. Atrai no plano físico, atrai no plano espiritual. E ele diz, quem é você? E o espírito ali, que se diz comandante de uma parte da cidade, diz para ele, somos velhos amigos, não vai se lembrar. Faz apenas alguns séculos. É um espírito que o conhece há muito tempo. Ele não se lembra porque ele recém desencarnou. A memória ainda está fragmentada. Não lembra de muitas coisas. Com o desenrolar do tempo no plano espiritual, a memória vai ganhando volume. E as lembranças vão visitando. Tem um ponto interessante aqui. Ele diz assim, eu cuido de parte da cidade, governo esta parte da cidade. Você vai adorar ficar comigo e com todos os que estão sob meu comando. Vou ensinar você como se vive fora do corpo. Nós vamos ter que aprender a viver no plano espiritual. No plano físico, nós temos 30 anos, 40, 50, 60, 80, 100 anos. Durante 100 anos eu estive aqui no plano físico, eu aprendi como me comportar aqui. Relacionamentos, alimentação, pensamentos, etc, etc. Coisas do plano físico. O plano espiritual é diferente. É diferente. Eu vou ter que reaprender, me readaptar, porque é de lá que eu vim. Isso demanda tempo. Quanto mais tempo eu estiver no plano espiritual, mais adaptado eu estarei. Como acontece aqui no plano físico. A criança demora 7 anos para que ela se desprenda completamente do plano espiritual. Do 0 aos 7 anos, ela está parcialmente conectada ao plano espiritual de maneira muito forte. Apenas no ano 7, na idade
de 7 anos é que isso é rompido. E do ano 8, dos 8 anos em diante, essa conexão se rompe plenamente. Entre aspas, tá? Nossa conexão existe sempre, mas com essa força, 8 anos. A gente vai ter que reaprender. Então, quanto mais materializado eu estiver no plano material, mais dificuldade eu terei no plano espiritual. Por isso que nós devemos estar na Terra, mas não pertencer à Terra. Porque senão eu vou sofrer demais após o desencarne. Questões de alimentação, questões de hábitos, questões de vícios, questões da área sexual. Tudo isso está ligado ao plano físico. Quanto mais eu estiver ligado a essas questões, mais dificuldade eu terei no plano espiritual. Ele queria tomar um banho. Espírito toma banho no plano espiritual? Não. Não toma banho. Mas existem momentos em que o espírito recém-desencarnado pode sim tomar um banho. Tem chuveiro no plano espiritual? Tem. Tem um local, um quarto, um hotel preparado para espíritos que desencarnam? Tem. Então eu desencarno. Desperto no plano espiritual. Nossa, queria tomar um banho, estou me sentindo sujo. Porque é um resquício do plano físico. Se eu for acolhido, os benfeitores, os nossos amigos espirituais, vão me levar a um local e eu poderei tomar um banho. Da mesma maneira que eu tomo banho aqui. Porque se houver uma ruptura muito grande, o espírito se perturba. Nós somos frágeis. Então o plano espiritual prepara uma série de situações para que eu possa dar continuidade. E aos poucos ir me libertando dos hábitos que eu irei levar do plano físico. Agora, com relação aos vícios, aí não há essa questão de que, não, aqui você pode continuar se embriagando, aos poucos deixar, ou o tabagismo, ou a questão do sexo, como ele diz aqui, os sexólatras. Não. Aí a ruptura, ela é terrível mesmo. E esses que detêm os vícios, estão arraigados aos vícios, vão para as regiões umbralinas. E lá vão passar por esse período até que eles abandonem, se arrependam, e aí abre-se a possibilidade do resgate. Isso é muito importante. Muito importante. Eu posso desencarnar daqui a pouquinho. Daqui a meia hora. E como é que vai ser? Eu vou sentir fome, sede? Eu irei sentir. Porque eu tenho que comer comida e beber água todos os dias. Então, ao desencarnar, eu vou sentir essa necessidade. Por isso que existe lá aquela sopa preparada com energia, que é o que a gente observa no estudo do livro Nosso Lar. Não, eu quero comer uma picanha, uma costela, uma linguiça. Não vai comer. Não vai comer. Porque não se matam animais no plano espiritual para alimentar a pessoa porque ela quer comer uma carne. É sopa, é suco, são líquidos que alimentam. Que alimentam. Então, eu preciso cuidar das minhas situações no plano físico para não passar pelas agruras que Raul Seixas passou, que Cazuza passou, que Fred Mercury passou, que Renato Russo passou, todos os artistas que desencarnaram, para dizer apenas artistas, né? E esse espírito diz que ele cuida de parte da cidade. A gente está falando aqui de uma situação que é muito comum. Aqui no plano físico, vamos pensar nas favelas ou comunidades. E nesses locais existem as facções que cuidam, que dominam, melhor, né? Cuidam não é a palavra, que dominam certas regiões.
Então lá no Rio de Janeiro tem lá uma facção que domina um morro, em São Paulo tem uma facção que domina um presídio, que domina uma área que existe ali o tráfico de drogas, é a mesma coisa. Não muda. Então parte da cidade dominada por esse espírito violento, perverso, mau, sim. Sem dúvida nenhuma. E ele domina o cemitério. Mas aí tem uma questão. No cemitério existem espíritos que cuidam das situações ali do cemitério. Mas esses espíritos, eles têm um poder limitado. Então, desencarna uma pessoa que foi uma pessoa caridosa, fraternal, amiga, procurou ser sempre uma pessoa que buscou as situações elevadas espirituais. Desencarna. Esse corpo é colocado lá na sepultura. Virão espíritos para tentar ali se aproveitar dos resíduos de energia que talvez possam ainda existir ali, ectoplasma, etc., naquele corpo. Então vêm esses vampiros. Esses que cuidam dos cemitérios não deixarão que isso aconteça com aquele corpo. Porque aquele corpo pertenceu a um espírito que procurou trabalhar de maneira positiva a sua caminhada. Então existe uma proteção. Ao mesmo tempo desencarna um outro homem que não agiu bem. Agiu de maneira negativa no plano físico. E é colocado ao lado, na sepultura, ao lado daquele que agiu de maneira positiva. Esse corpo não terá proteção daqueles que cuidam do cemitério. E os espíritos poderão ir até esse corpo e se aproveitar dele. Da maneira que eles bem desejarem. Inclusive sequestrar o espírito. Então a proteção existe em todo lugar a partir do mérito, da conquista, do trabalho que eu efetuei no plano físico. A maneira como eu conduzi a minha vida. Isso vai gerar uma possível proteção no plano espiritual ou não. E essa situação é muito comum. Espíritos que dominam certas partes de cidades, regiões do umbral, do abismo, etc, etc, etc. E aí, Raul Seixas está louco, sai correndo, entra num motel. Olha lá, eu já falei isso em outros vídeos. Entra num motel, tenta conversar, logicamente, no plano físico. Você tem lá uma funcionária que não vê o que está acontecendo. Só que no motel, 24 horas por dia, está assim de espíritos. Um motel é como se a gente colocasse um ninho de larvas pestilentas. Um núcleo de larvas enfermas, de seres que rastejam, lacraias, centopeias, baratas, aranhas. Todos os motéis são compostos por esses seres na contraparte espiritual. Nos motéis, nos quartos, existem teias de aranhas. Existem formas, pensamentos que são formas que não tem uma forma definida. Né? Você pode ter ali uma coisa, um amontoado gosmento na cor verde, na cor roxa, escura, fétida. E essas formas grudadas nas paredes, nos cantos dos tetos, escorrendo pelas paredes no chão. É uma coisa horrorosa, um motel. Horrorosa. E além disso, existem milhares de espíritos que vão lá e acompanham as relações sexuais que acontecem nos motéis. Tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Como diz aqui, espíritos se amontoavam na janela fechada, olhando lá o conluio amoroso do casal na suíte. Não importa
Se o casal é um casal evangélico, católico, espírita, umbandista, budista, ateu. Se é um casal de pessoas boas, ruins, não importa. Eles estão entrando num ambiente em que eles vão ficar contaminados e mais. E mais. Se aqueles espíritos que lá estão obsediando e vampirizando a relação sexual gostarem do desempenho, olha só, do homem ou da mulher, irão com eles para casa. O casal chega lá com 2 obsessores, sai do motel com 20 obsessores. Ó, que legal é ir no motel. Vai lá. Uma beleza. Porque a gente não vê, olho físico, mas e no plano espiritual? Vivemos em 2 dimensões ao mesmo tempo. Estão entrelaçadas. Nesse quarto agora, fisicamente estou eu. Espiritualmente, talvez existam outros me acompanhando. Você está aí assistindo esse vídeo. Talvez esteja sozinho fisicamente. Espiritualmente, talvez atrás de você exista alguém assistindo o vídeo junto de você. Não nos enganemos, achando que vai haver proteção aqui e ali. A proteção nasce dentro de nós, através do nosso comportamento, da nossa gratidão e da nossa fé. Quem diz isso é Pai João de Angola. A proteção nasce dentro de mim. E a equipe espiritual pode então me ajudar ou não. Raul Seixas corre para cá e para lá, loucamente. Acha que tem vermes na roupa, vomita aqui, vomita ali. Encontra um casal que está num carro ouvindo a música dele. E esse casal diz, vamos homenagear esse cantor, que eu gostava muito dele, desse artista. Olha o tipo de homenagem que é prestada a Raul Seixas. Vamos ler. O rapaz abriu um papelote de cocaína e os 2 começaram a cheirar. A menina, quantos anos? 16 anos. E o rapaz, 19 anos. Olha que beleza. 16 anos, 19 anos, cheirando cocaína, homenageando o artista. O artista que deixou um legado. Qual o legado que ele deixou? Qual o legado que eu vou deixar? Qual o legado que você vai deixar? Diante daquela cena, desequilibrei. Não, ele não se desequilibrou, porque ele já estava desequilibrado. Para que eu me desequilibre, eu preciso estar equilibrado. Não é verdade? Não é o caso dele. Ele já estava perturbado, enfermo. Isso só aumentou o desequilíbrio. Entrei em crise e comecei a passar mal. Quem diria, né? Aquele que por tanto tempo cheirou cocaína, ao ver o outro cheirando cocaína, toda a energia ali dissipada fez com que ele passasse mal. Vomitei. Vomitou o quê? Esse espírito não comeu. Raul Seixas não comeu nada. Então você vê que toda a energia que estava dentro dele foi saindo. É uma energia deletéria, podre, tóxica. Porque ele continuou contaminado. Porque esse casal, ao cheirar cocaína, eles estão contaminando o perispírito. Isso fica registrado. Eles estão armazenando no perispírito uma toxicidade. Eu estalo o dedo e isso desaparece? Negativo. Cambaleava de um lado para outro. E olha o que ele pensa. Tudo o que eu fiz na vida havia se tornado uma grande loucura. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Tudo o que eu fiz na vida foi uma grande loucura. Desperdicei uma reencarnação. Caiu a ficha.
Caiu a ficha por todo o calvário que ele passou. Se ele tivesse desencarnado, recebido por esse amigão que chama ele de malandro, e eles continuassem nessa toada, não ia cair a ficha. Continuaria nos vícios sexuais, nas drogas, no álcool, no tabagismo, na revolta. Mas o plano espiritual é diferente. Tudo muda. Faz com que a ficha caia. Mas não caiu toda a ficha. Começou a cair a ficha. Sentei-me na soleira de uma porta e comecei a chorar. Imagina se abrir a porta da tua casa e tem um espírito chorando lá. É possível. Se a sua casa não tiver proteção. Alguns espíritos passavam por ali, vieram ao meu encontro. Então um grupo foi até lá. Vem aqui, não chora não. Vem com a gente. E levaram ele, porque ele estava tão perturbado que ele não sabia nem onde ele estava, o que fazer. Então ele foi com qualquer um. Foi primeiro, apareceu lá com esse espírito que domina a cidade, depois a mulher, que de maneira astuta, né, diz para ele assim: vem comigo, vem para minha suíte. Que espírito de mulher é esse? Um espírito sexólatra, que estava ali no motel, que convivia ali no motel com todos os casais, que se aproveitava da situação para vampirizar o ato sexual que acontecia e acontece naquele motel e em todos os motéis. Em todos os lugares, logicamente. Então eles pegam Raul Seixas, tiram ele da crosta, ele estava na crosta, aqui onde nós estamos. E começam a levar ele para um umbral. Aqui ele começa a chegar no umbral. Deixei-me levar. Fomos parar em um lugar estranho. Ele deixa ali a rua, a cidade onde ele estava. Talvez São Paulo, Rio de Janeiro. Eu não sei onde ele foi enterrado. Acredito que seja São Paulo, mas não tenho certeza. Se Raul Seixas foi enterrado em São Paulo, era nas ruas de São Paulo que ele estava caminhando. E é no cemitério onde ele foi enterrado que ele vivenciou essa parte aqui, desse capítulo Fora da Sepultura. Só que esse grupo pega ele, tira ele, se for São Paulo, né? Tira ele de São Paulo e leva ele para umbral, como ele diz aqui, um lugar estranho. No meio das sombras, senti medo. Sombras. Comecei a ver homens e mulheres desnudos, caminhando abraçados uns aos outros como se estivessem num gozo interminável. Podemos agora fazer uma conexão com o livro Sexo Além da Morte, que estamos fazendo estudo aqui no canal. Onde lá espíritos no plano espiritual, no umbral, buscam a relação sexual para satisfazer o vício do sexo. É isso que ele estava vendo em parte. Então ele pode ter sido levado para um umbral denso ou nebuloso, onde essas situações de atos sexuais são buscadas por espíritos enfermos, doentios e perturbados. Os livros vão se conversando quando a gente estuda eles. E pareciam esses espíritos drogados, profundamente drogados. Tinham apenas um buraco no lugar das narinas. Esse é o resultado do uso de drogas. Da cocaína, da heroína e de todas essas drogas que tem por aí. O nome é ótimo, né? Droga. O ser humano vai e coloca dentro dele, que é um espírito imortal, filho de Deus, fagulha de Deus, fagulha divina dentro dele. E o homem vai e coloca droga dentro dele. Qual é o resultado? Não tinha um buraco.
no nariz. O nariz, eles não tinham um buraco, na face. As veias dos braços inflamadas, expostas. E aí ele percebe que ele também tinha essa questão, que injetava cocaína na veia ou nas veias dos seus pés. Porque era o único local que sobrou, porque as outras veias do braço, etc., ele destruiu. Uma vida pautada pela destruição do corpo físico e espiritual. Está aqui o resultado. E aí ele narra um pouquinho do umbral, da região umbralina que ele estava. Aquele lugar dava-me nojo. Certo, mas e o quarto de Raul Seixas quando ele desencarnou? Será que não daria nojo numa pessoa que não pactua com o que ele fazia? Aonde eu moro? É um lugar que dá nojo a outras pessoas? O meu comportamento dá nojo a outras pessoas? Precisamos refletir sobre isso. Aquele lugar me dava nojo, o cheiro era insuportável. Vez ou outra ecoavam gritos e gargalhadas estridentes. Esse é um traço do umbral. Em toda a região do umbralina você escuta gritos e gargalhadas estridentes. Doentes mentais. Desejei naquele momento voltar à minha sepultura. Ele quer voltar para um lugar de sofrimento, mas o sofrimento lá era menor e dava alguma segurança a ele. Aqui ele não tinha nenhuma segurança. Se existisse realmente o inferno, com certeza era ali. Então não precisa de inferno, não precisa de nenhuma entidade com chifre, rabo, etc. O inferno ele é construído pelo homem. É um inferno particular. Pensei em Deus, comecei a chorar. A ficha vai caindo. Estava arrependido, olha lá. O arrependimento vai visitar o coração de todos, se ainda não o visitou. Pelo que havia feito da minha vida, caí de joelhos e não mais consegui levantar. Comecei a vomitar novamente. Ó, a sujeira indo embora. Os anos de sujeira que ele acumulou estão indo embora. A energia tóxica está indo embora. Me arrastava pelo chão de limo. Arrastava. Da umidade do solo surgiam larvas centopeias que passavam pelo meu corpo. Senti dores horríveis e acabei desmaiando. Fique inconsciente. Esse calvário é um calvário que ele construiu. Agora ele passa pelo calvário. Antes na sepultura, agora fora da sepultura. No próximo vídeo vamos ver onde vamos encontrar Raul Seixas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.